E aí, Dev? Tudo certo? Bem-vindo de volta ao mundo do Dev. Hoje a gente vai desvendar um dos maiores mistérios e talvez uma das maiores frustrações de quem mexe com o front-end. Aquela situação clássica em que a gente escreve uma regra CSS, tem certeza absoluta que está certa, vai no navegador e... nada. Parece que o CSS está simplesmente te ignorando, né? Pois é, vamos acabar com esse mistério de uma vez por todas. Vamos combinar? Quem nunca passou por isso? Você cria aquela classe, define a cor, o tamanho, tá tudo perfeito no código. Dá F5 na página e nada. A cor continua a mesma, o elemento não se mexe, é de arrancar os cabelos. Mas a verdade é que o navegador não tá de teimosia. Ele só está seguindo uma lista de ordens, uma hierarquia muito específica. E é exatamente essa hierarquia que a gente vai entender hoje. Mas antes da gente mergulhar de cabeça nisso, aquele pedido rápido que ajuda demais o canal a crescer. Se esse tipo de conteúdo te ajuda, já deixa o like, compartilha com a galera que também sofre com CSS e, o mais importante, comenta aqui embaixo qual outro mistério do desenvolvimento você quer que a gente desvende. É esse engajamento que me motiva a continuar criando. Então, nosso plano de voo para hoje é bem direto. Primeiro, vamos provar que o CSS não te ignora de verdade. Depois, vamos entender a famosa lógica da cascata. A gente vai descobrir quem realmente manda nas regras, ver uma batalha de estilos acontecendo na prática e, no final, aprender a dominar o CSS, em vez de ficar brigando com ele. Bora lá! Bom, primeiro ponto e o mais importante, o CSS não ignora ninguém. Na verdade, ele é um sistema super previsível, quase matemático. Se uma regra sua não foi aplicada, é simplesmente porque outra regra com mais poder passou na frente dela. E o nome desse sistema de poder todo tem um nome. É a cascata. Pensa na cascata como uma cachoeira mesmo. Várias regras de estilo estão vindo de fontes diferentes e o navegador precisa decidir qual delas vai de fato molhar o elemento lá no final. E essa decisão segue critérios bem claros. Entender essa lógica não é só teoria, é a chave para resolver metade dos seus bugs de CSS, pode ter certeza. O primeiro critério que a cascata olha é a origem da regra. É isso mesmo. As regras de CSS podem vir de lugares diferentes e cada lugar tem um nível de importância, uma patente diferente nessa hierarquia. São 3 origens principais. Então a gente tem o estilo que vem do User Agent, que é o próprio navegador, depois o estilo do User, ou seja, da pessoa que está usando o site, e por fim o do Author, que é o nosso, o CSS que a gente escreve. A regra geral é simples. O nosso código, o do Author, costuma ser o mais forte. Vamos ver cada um deles. Lá na base da pirâmide, com a menor força, estão os estilos do navegador. Sabe por que um link é azul e sublinhado por padrão, mesmo no HTML sem nada? É por causa do User Agent. Ele garante que qualquer página, mesmo sem CSS, seja minimamente legível. Um degrau acima, a gente tem os estilos definidos pela pessoa que está acessando o site. Isso é muito comum para acessibilidade. Alguém pode, por exemplo, configurar o navegador para sempre mostrar fontes maiores, ou usar um modo de alto contraste. Essas regras pessoais já ganham das regras padrão do navegador. E no topo, com a maior prioridade natural, estamos nós, os autores. O CSS que a gente escreve no nosso style.css foi feito exatamente para isso, passar por cima dos padrões do navegador e das possíveis configurações do usuário, criando a identidade visual que a gente planejou. É aqui que a mágica acontece. Certo, mas e quando a briga é dentro de casa? Quando duas regras que nós mesmos escrevemos estão disputando o mesmo elemento. Bom, aí a cascata usa o segundo critério de desempate, a especificidade. Olha só esse cenário aqui na tela. A gente tem um parágrafo simples com um ID aviso e uma classe texto. Aí no nosso CSS, a gente ataca esse mesmo parágrafo de 3 jeitos diferentes. Uma regra para tag P, uma para classe .texto e uma para o ID hashtag aviso, cada uma com uma cor. E aí vem a pergunta de R$1 milhão. Todas as regras vieram do mesmo lugar? Do nosso código, da origem Author. Então, como o navegador decide? Qual cor vai ser aplicada no final? Preto, verde ou laranja? Pensei um pouquinho. A resposta é laranja. E por quê? Por causa da tal da especificidade. O navegador entende que um seletor de ID é muito mais específico do que um de classe, e um de classe é mais específico que um de tag. É como se o ID tivesse mais pontos de força. Então a regra dele vence a batalha. Só que existe uma arma nuclear no CSS, uma forma de quebrar toda essa lógica. É o famoso important. Quando a gente coloca isso no final de uma propriedade, ela ignora completamente a origem, ignora a especificidade e simplesmente vence. É a carta mais forte do baralho. Agora um recado sério. Usar important é quase sempre uma péssima ideia.
Parece uma solução rápida, né? Mas na prática, ele cria um código que é um pesadelo para dar manutenção. Usar important geralmente é um sintoma de que a estrutura do seu CSS está bagunçada. Então evite ao máximo, é um conselho de amigo. E isso nos traz para a grande virada de chave. O objetivo não é lutar contra a cascata, mas sim entender as regras do jogo para usar ela a nosso favor. Dominar esses conceitos transforma o CSS de um inimigo frustrante para uma ferramenta poderosa e, o melhor de tudo, previsível. Porque pensa bem, quando você domina a cascata, o que acontece? Você começa a escrever um CSS muito mais limpo. Você consegue achar e corrigir bugs de estilo em segundos. Você para de usar gambiarras como importante e, no fim das contas, você passa a trabalhar de um jeito muito mais profissional e eficiente. A grande lição de hoje é essa. A cascata não é sua inimiga, ela é o sistema, são as regras do jogo do CSS. A partir do momento que você para de lutar contra ela e começa a trabalhar com ela, seu código fica mais robusto e a sua vida de dev fica, sem dúvida, muito mais fácil. E aí, essa nossa conversa ajudou a clarear as coisas? Se sim, e se você quiser apoiar o mundo do dev a continuar criando mais conteúdo assim, existem algumas formas bem legais de fazer isso. Para quem sentiu que isso abriu a mente e quer ir muito mais fundo, eu preparei o e-book CSS na Prática. Lá a gente vai muito além, com projetos completos do zero e muito conteúdo extra. É o jeito perfeito de levar seu CSS para o próximo nível e, ao mesmo tempo, apoiar diretamente o canal. O link está aqui na tela e na descrição. E para quem prefere um apoio mais direto, qualquer contribuição via Pix ajuda demais a manter esse projeto de pé e a gente a produzir cada vez mais. A chave Pix é o nosso e-mail, que também está na tela e na descrição. De coração, muito obrigado a toda a comunidade que fortalece o mundo do dev. E agora a bola está com vocês. Qual é o próximo assunto de CSS que te tira o sono? É Flexbox? É grid? Animações? Deixe a sua sugestão aqui nos comentários, porque é ela que vai guiar nosso próximo papo. Beleza? Um grande abraço e até a próxima!